Meus irmãos e irmãs, continuemos nossa introdução geral à Bíblia, utilizando aqui a didática de perguntas e respostas, para que possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras. Como a Bíblia está dividida em duas seções principais, Antigo Testamento e Novo Testamento. Coisas bem básicas, né, que já sabemos. A palavra testamento na Bíblia significa pacto, acordo ou aliança. Por isso, o Antigo Testamento, a antiga aliança. O Novo Testamento, a nova aliança. A maior parte do Antigo Testamento é uma coleção de livros sobre a aliança de fé entre Deus e os judeus, o povo judeu da antiguidade. Os livros do Novo Testamento são sobre a nova aliança entre Deus por meio de Jesus e seu povo. Com a diferença que para se tornar membro do povo de Deus, a nova aliança não é por etnia, por raça, sendo necessariamente judeu, não, mas pela fé, através da qual, mediante o batismo, nos tornamos membros do povo de Deus. Por isso costumamos cantar: também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Paulo diz que nos tornamos herdeiros de Abraão pela fé em Cristo Jesus. E o Concílio Vaticano II define a igreja como povo de Deus. O que significa aliança? Como já falamos, significa compromisso, pacto. Era comum haver aliança entre povos no Antigo Testamento, entre famílias, e Deus utiliza desse aspecto da cultura para estabelecer aliança com seu povo. A aliança do Sinai foi um acordo entre Javé e seu povo, ou seja, o povo de Israel. O povo do Antigo Testamento acreditava firmemente que isso era uma dádiva de Javé por seu amor a ele. Na aliança, Deus prometeu ser protetor deste povo, livrá-lo do sofrimento, dos seus inimigos. Já Israel deveria adorar apenas a Deus, apenas a Javé, e seguir suas regras. Isso foi expresso muito simplesmente: vocês serão meu povo, eu serei o vosso Deus. Mas tantas vezes o povo se tornou infiel e Deus suscitava profetas que enfatizavam a necessidade da fidelidade à aliança e denunciava as infidelidades do povo. Quantos livros existem nos dois testamentos? Vamos lá. Entre os cristãos, existem duas versões principais do Antigo Testamento: a versão católica e a versão protestante. O Antigo Testamento protestante possui 39 livros. O Antigo Testamento das Bíblias católicas possui 46 livros. 7 a mais do que as Bíblias protestantes. Vamos aos livros. Quais são eles? O livro de Judite, de Tobias, primeiro e segundo Macabeus, o livro da sabedoria que nós aqui estudamos há pouco,
o livro de Baruque e o livro do Eclesiástico. Não é muito fácil a gente decorar esses 7 livros. Me lembro do meu professor de Bíblia, muito dedicado, Padre Darcy. Ele ensinou 2 palavras para a gente, palavras que não são conceituais, mas que ajuda a decorar. A mim, pessoalmente, me ajudou. 2 palavras estranhas, porém, é muito mais fácil de gravar essas palavras, a gente escreve, já grava logo, do que os 7 livros. As 2 palavras são Jutomaki Sabaekli. Estranho, né? Engraçado. Mas ajuda, a mim pelo menos ajudou. Jutomaki Sabaekli. Então vamos às sílabas, cada uma delas referente a um dos livros que não existe nas Bíblias protestantes. 1 ou 2 livros. Jutomaki. Ju, livro de Judite. Tó, de Tobias. Mac, primeira e segunda Macabeus. Aí vem a outra palavra, Sabaecli. Sa, livro da sabedoria. Ba, livro de Baruque, profeta Baruque. E Ecli, eclesiástico. Jutomac Sabaecli. Se for para eu lembrar os 7 livros, sem retomar isso aqui, eu não lembro. Mas quando eu lembro essas 2 palavras, eu lembro os 7 livros que não tem nas Bíblias protestantes. Jutomac Sabaecli. Judite, Tobias, primeiro e segundo Macabeus. Jutomac. Sabaecli, sabedoria, Baruque, eclesiástico. O Novo Testamento é uma coleção de 27 livros e todos estão tanto nas Bíblias católicas como nas Bíblias protestantes. Outra pergunta, que é o chamado cânon da Bíblia? O cânon da Bíblia, esse cânon significa lista, é a lista dos livros inspirados. Já na metade do primeiro século da era cristã, após, portanto, a morte e ressurreição de Jesus, até ali pelos 50 anos, os primeiros cristãos já haviam aceitado a lista do Antigo Testamento, da Bíblia traduzida do grego. A lista do Novo Testamento veio mais tarde. Em 393 depois de Cristo, houve um concílio, chamado de Concílio de Hipona, na África. Essa reunião de bispos estabeleceu a lista de livros considerados inspirados. Depois outro concílio confirmou e finalmente o Concílio de Trento, em 1546, declarou oficialmente a lista como coleção autêntica das Sagradas Escrituras. Por isso chamado cânon da Bíblia, a lista de livros inspirados. Qual o propósito da Bíblia? São alguns, não é muito fácil de exaurir esse propósito tão amplo de Deus, mas podemos destacar alguns. Ou seja, podemos dizer que Deus inspirou os escritos da Bíblia para nos ensinar sobre nosso relacionamento com Ele, para ajudar as pessoas a aprofundar aquilo que elas acreditam, para contar a vida e os ensinamentos de Jesus, o Messias, nosso Salvador, para guiar as pessoas em suas vidas de fé, para ajudar as futuras gerações a seguir Jesus, mostrando-lhes como as primeiras comunidades cristãs viviam e acreditavam. Quando a Bíblia é lida e pregada numa comunidade de fé, as pessoas podem conhecer o desejo de Deus para as suas vidas. Eles estabelecem um contato pessoal com Deus, que por meio da Bíblia comunica-se com eles. Este é o propósito bíblico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.